Fala pessoal do canal, bem-vindos ao canal Senhor Marciano. Esse aqui é um videozinho da playlist Senhor Faz Conta. E vamos para a segunda parte da aula de noções de lógica, que começamos no último vídeo. Não vamos ficar muito de enrolação não, já vamos botar esse quadro negro para rolo, quadro negro raiz, que eu sou das antigas. Então, bora. Como eu já falei na última aula, nós estamos seguindo aqui a coleção Fundamentos da Matemática Elementar, coleção excelente de matemática para os vestibulares mais difíceis que vocês podem fazer aí, até IME, essa coleção é altamente recomendada, né? Lógico que se você for fazer IME, você vai precisar de alguns outros livros um pouco mais difíceis. Mas para as demais, para universidades federais, para concursos de ensino fundamental, para Enem, para tudão. Olimpíadas também é bom. Quem gosta de fazer Olimpíada Canguru, OBMEP, OBM, é aqui. E aqui no canal Senhor Marciano, nós vamos fazer tudão, do volume 1 até o volume 11. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui no volume 1. Iremos dar continuidade no volume 1, aqui nas noções de lógica. Deixa eu botar aqui a coisa branquinha. Noções de lógica. Se você não viu a última aula, volta lá, tá aqui na playlist. Vou ver se eu coloco no card aí, se eu lembrar também. Belezinha? E nós vimos em noção de lógica o que é uma proposição. Vimos que a proposição tem que ter sujeito predicado, tem que ser declarativa, tem que ser verdadeira ou falsa, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Vimos o que é uma negação de proposição e fizemos exercícios. E agora nós vamos aqui para a parte 3. A parte 3 do Fundamentos da Matemática Elementar, onde nós vamos ver as proposições compostas. E elas são compostas porque é mais de uma proposição e elas serão unidas por conectivos. Beleza? E nós temos os conectivos. Nós temos os conectivos. Uma pequena pausa aqui na nossa gravação e não tem como. Pera aí, vou abrir uma aba aqui que eu vou precisar da calculadora de matemática. Calculadora não, teclado de matemática. É ligeiro, não me demoro, porque tem uns símbolos aqui que eu não vou conseguir escrever. Teclado de matemática, copia e cola, é isso mesmo que eu vou usar? Esse aqui, ó, Symbol. Vou mostrar aqui, galera, qual é o site que eu estou usando. Esse aqui, ó, Symbol.
Que a gente dá Ctrl C, Ctrl V aqui nos símbolos de matemática e fica maneiro no nosso quadro. Iremos utilizar os conectivos e o conectivo OU, certo? O conectivo E, que vai ser um acento circunflexo, um V invertido, né? Que eu já vou colocar aqui. Então temos o conectivo, que é esse V para baixo, e teremos o conectivo, que vai ser um V para cima. Eu vou pegar aqui. Ah, por que você não coloca acento circunflexo e V? Vamos colocar o símbolo matemático, né? Bonitinho. Eu tava com a parada aqui agora eu não estou encontrando. Cadê? Lógica. Lógica. Rapaz. Pera, tô tomando uma surra aqui. Foi. Então teremos esses dois conectivos. Conectivo E e conectivo OU. Né? O conectivo E, que é chamado de conjunção, conectivo E, que é chamado de conjunção, ele vai ser lido como E. Então, se eu tiver, vou jogar isso aqui embaixo, isso aqui. Se eu tiver P e Q, certo? Lemos P e Q. Vou botar só uma observação aqui. Uma observação para ficar. Considere que P e Q são proposições. Beleza? Então temos P e Q proposições. Vou botar aqui em cima. Se eu tenho P e Q proposições, P conjunção Q é lido P e Q, certo? Sendo que P e Q são duas proposições diferentes, tranquilo? E vai ter aqui o conectivo ou que é chamado de disjunção. Disjunção. E vamos copiar aqui, né, para ficar ligeiro. Vai ficar ligeirinho. Então, se eu tiver P disjunção Q, nós lemos P ou Q, certo? Lembrando que P e Q são proposições diferentes.
Assim, Hot, o que é uma proposição? Falamos lá no último vídeo. Você pode voltar no último vídeo, você verá que uma proposição é uma oração declarativa que pode ser classificado só como verdadeiro ou só como falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. E para entender o funcionamento de cada uma dessas conjunções, nós vamos fazer a tabela verdade, da mesma forma que a gente fez lá na negação, que também está na última aula. E vai ficar da seguinte forma essa tabela verdade. Primeiro aqui vamos fazer a tabela verdade da conjunção, certo? Como é que faz uma tabela verdade? Vamos colocar o P, certo? E o P vai assumir verdadeiro ou falso. E aqui nós vamos colocar o quê? Não, ó. Agora que nós temos duas proposições que vai ter a conjunção, vai ficar VF, VF, para ter todas as combinações possíveis, né? E o que a gente vai botar V, V, F e F. Que agora eu tenho V com V, F com V, V com F e F com F. Todas as combinações possíveis. E aqui na última coluna, nós vamos colocar a conjunção. Certo? Pessoal, só fazer uma correção aqui. Teve uma hora que eu, em vez de usar a palavra conectivo, eu falei conjunção, erradamente. Conjunção é isso daqui. Conjunção é isso daqui. Quando eu estou falando de forma geral dele e dele aqui, da conjunção e da disjunção, nós chamamos de conectivo. Estou falando errado. E qual vai ser o valor lógico que vai assumir aqui? Para P e Q ser uma proposição verdadeira, ou seja, essa conjunção que gera uma nova proposição, uma proposição composta agora. Para ela ser verdadeira, eu tenho que ter ambas as proposições verdadeiras. Então vai ficar V, F, F, F. Exemplo. O céu é azul e o barro é branco. O céu é azul? Correto. O barro é branco? Não. O barro é vermelho, é marrom. Então, essa proposição, o céu é azul e o barro é branco, não pode ser uma proposição verdadeira, porque tem uma falsidade aí dentro. Certo? Então, se eu tenho alguma das proposições falsas, ou ambas, vai ser falso. Acho que não é difícil de entender isso daqui. É bem intuitivo. Bem intuitivo. E a conjunção vai ser da seguinte forma. Vamos dar mais uma copiadinha aqui para fazer a outra tabela verdade. Só que agora a tabela verdade
fiz besteira. Agora é a tabela verdade da disjunção. Se eu tenho P ou Q, basta uma ser verdadeira para que a proposição ser verdadeira. Um exemplo aqui. Ou o presidente do Brasil é o Lula, ou o governador de Salvador é Jerônimo. Uma proposição aí é falsa, porque o governo... Opa, falei besteira. Ou Lula é o presidente do Brasil, ou o governador da Bahia é Bruno Reis. Tá errado. O governador da Bahia é Jerônimo. Bruno Reis é prefeito de Salvador. Então, uma é falsa e outra é verdadeira. Mas se eu falei ou Lula é presidente ou Bruno Reis é governador, essa proposição composta ela vai ser verdadeira. Porque se tiver uma das duas verdadeira, a proposição composta vai ser verdadeira. Mais um exemplo. Ou você gosta de refrigerante, ou você gosta de vinho. Se eu estou falando e você gosta de pelo menos um dos dois, essa proposição é verdadeira. E se você gosta dos dois? É verdadeira também. Então, aqui só vai ser falso quando as duas forem falsas. Resumindo, conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Disjunção só é falsa quando ambas são falsas. Deu para gravar isso daí ou ficou muito complexo? Vamos escrever aqui de forma resumida. Vamos escrever aqui de forma resumida. Aqui eu acho que já... Deixa eu duplicar esse nosso quadro. Vou duplicar esse nosso quadro. E vou escrever de uma forma mais simplificada. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. Nem disso. Nem disso. Precisa sim. Então aqui é conjunção. Aqui é disjunção. Conjunção e disjunção. Olhei aqui no livro para ver se eu não estou falando em uma abobrinha. E é isso mesmo. Uma conjunção só é verdadeira quando P e Q, quando P é verdadeiro
e Q é verdadeiro. Ambas verdadeiras. Certo? E uma disjunção só é falsa quando P é falsa e V é falsa. Acho que agora ficou mais simples de entender, né? Vamos colocar a nossa bordinha da tabela verdade para ficar bonito. Bordinha da tabela verdade. Aí não, né? Vermelho não. Branquinho. Vai ficar bonito o nosso caderno. Belezinha, ficou bonito. Acho que ficou, né? Acho que tá tranquilo de entender. Entendendo as conjunções, acho que a gente já pode partir para os exercícios. Aqui eu nem botei exemplo numérico, só botei exemplo mais de historinha, que eu acho que fica mais fácil de assimilar. Quando nós formos partir aqui para os exercícios, nós vamos sanar as dúvidas dos exemplos numéricos. Então, como eu já aprendi a lição na última aula, eu vou dar o print aqui do exercício. Nós vamos resolver. Bora. Beleza. Classifique em verdadeiro ou falso cada uma das seguintes proposições compostas. Então vamos lá. 3 maior que 1, verdadeiro. 4 maior que 2, verdadeiro. Eu estou tendo uma conjunção, os dois verdadeiro, verdadeiro. B. 3 maior que 1, verdadeiro. Se tem ou, já era, é verdadeiro. Basta uma ser verdadeira. C. 2 é divisor de 4, verdadeiro. Já foi. Nem preciso olhar o resto. Tô indo muito rápido? Tem que ser assim, tem que ser na agilidade. Não pode dar mole não, ainda mais em prova de Enem, vestibular, tem que ser ligeirinho. Não pode perder tempo não. Ó, 3 que multiplica 5 mais 2 é igual a 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Correto, ele fez a distributiva. E 3 é divisor de 7 é falso. Podia ter olhado logo a segunda, né? A gente fazia mais rápido. 1 sobre 2 é menor do que 3 sobre 4. Isso é verdadeiro, porque 1 sobre 2 é 0,5 e 3 sobre 4 é 0,75. Né? Verdadeiro. Ou nem preciso olhar. Essa primeira é verdadeira, então é verdadeiro. Menos 1 elevado à sexta, ou menos 1 entre parênteses, elevado a um número par, vai dar 1 positivo. É igual a menos 1? Falso. Então F é falso.
G. Raiz de 16 é igual a 6? Não. E o MDC de 4 e 7 é igual a 2. É o máximo divisor comum de 4 e 7 é igual a 2? Não. 2 nem divide 7. Qual é o MDC de 4 e 7? O máximo divisor comum de 4 e 7 é 1. É 1. O 7 é primo, o 4 é 2 vezes 2. Não é isso? Aqui é falso. Aqui é falso com certeza. Aqui é falso certamente. Índice de 4 e 7 é 1. Não é isso ou não? Vamos seguir? Então, letra G é falsa, porque as duas são falsas. Belezinha? Ficou bom, hein? Ficou bom. Vamos prosseguir com o nosso livrinho. O nosso livrinho para não deixar nenhum conteúdo de fora. Tá? E aqui a gente já entra na parte 4 do conteúdo. Tá? A gente viu aqui a parte 3. Vimos a parte 3, que são os conectivos. E vamos agora para a parte 4, que são os condicionais. Condicionais. Da parte de proposições dadas. O que é o condicional? Vão ser as setinhas que nós vamos usar entre proposições que vão ter os seguintes significados. Então, aqui nós já vamos introduzir o nosso primeiro condicional. Então lá, conjunção e disjunção são conectivos. Agora nós vamos ver condicionais. Condicionais. Então, esse condicional aqui, né? A gente tem esse condicional aqui e esse condicional aqui. Calma, galera, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, mas em breve verão. Eu quero essa setinha que aponta por dois lados. Cadê? A setinha que aponta por dois lados. Eu acho que não tem aqui no site essa setinha que aponta por dois lados. Só tem a setinha dupla que aponta por dois lados. Que eu já vou dizer qual é o nome dela. Eu tô fazendo um suspense aqui, né? Pra não dar o spoiler da aula. Rapaz, não tem essa setinha? De lógico, de lógica. Não estou encontrando a setinha, galera. Eita, fuera. Calma, calma, calma. Tá carregando, carregando.
Meu cérebro tá carregando. Ah, mas não é esse. Tem um emoji aqui. Não é esse que eu quero. Eu não quero um emoji. Eu quero um sinal matemático, pô. Eu vou ter que olhar outro site. Tá. Pessoal, pode ser usado aqui a seta dupla. Vai ter o mesmo significado da seta simples, né? Então eu vou colocar a seta dupla para ficar igual ao outro. Porque o outro não tem a seta de uma linha só. Então aqui. E agora vamos revelar o spoiler, né? A gente quer saber o que é. Esse condicional aqui, que é a setinha para a direita, é implica. E esse condicional aqui, que é a setinha para os dois lados, ele é o se, somente se. E eu já vou explicar o significado para vocês. No condicional implica, é o seguinte: se a primeira for verdadeira, nós iremos repetir o valor lógico da segunda. Se a primeira for verdadeira, ou seja, vamos pegar a tabela verdade aqui. A tabela verdade de exemplo. Beleza? Eu vou trocar a ordem aqui para ficar igual está no livro. No livro tá assim. Não tô fazendo da forma mais inteligente. Calma. No livro tá assim. Então, na proposição P implica que o valor lógico vai ser da seguinte forma: se a primeira for verdadeira, nós vamos repetir o da segunda. Certo? A primeira verdadeira repete o da segunda. E se a segunda for falsa, vai ser verdadeira. Eu vou dar um exemplo mais uma vez que não é um exemplo numérico, que vai ajudar a gente a entender isso aqui. Quando a gente fala assim, aquele argumento da seguinte forma: se você é faixa preta de jiu-jitsu, eu sei que você não é, entendeu? Eu tô querendo tirar uma onda com a sua cara. Se você é faixa preta de jiu-jitsu, então eu sou Jack Chan. Esse meu argumento é válido. Porque eu usei
uma condicional de implicação, que é se então, né? Pode ser lida dessas duas formas. Se P, então que, ou a gente vai dizer P implica que. As duas formas estão corretas. Então, se você é faixa preta de jiu-jitsu, então eu sou Jack Chan. Tá certa essa proposição? Tá. Meu argumento tá super válido. Porque você não é faixa preta de jiu-jitsu e nem eu sou Jack Chan. E se eu falar, se você é faixa preta de jiu-jitsu, então eu sei a tabuada decorada. Eu sei a tabuada decorada? Sei, é uma verdade. E esse meu argumento completo, essa minha proposição completa, tá certa? Tá, também. Entendeu? Então, se o primeiro é verdadeiro, eu repito o do segundo. E se o primeiro for falso, é tudo verdadeiro. E como vai funcionar com o se, somente se? Fiz errado, não era isso que eu queria fazer. Não era isso que eu queria fazer. O condicional se, somente se, ele vai funcionar da seguinte forma. Também não é difícil de entender. O se, somente se, a própria seta dupla já indica que é uma relação de vai e volta. É uma relação de vai e volta. Então, concluímos que os valores lógicos, para que isso daqui seja uma verdade, os valores lógicos de P e Q tem que ser o mesmo. Então, se eu tenho verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. VF ou FV vai dar falso. E o FF vai dar verdadeiro. Então voltamos ao nosso exemplo da faixa preta. Nosso exemplo da faixa preta. Se eu falar, você é faixa preta de jiu-jitsu, se somente se eu sou Jack Chan. Tá certa? Tá, é uma verdade. Nem você é faixa preta e nem eu sou Jack Chan. E se eu falo, você é um excelente aluno, se somente se eu tenho cabelo cacheado. Você é um excelente aluno, eu tenho cabelo cacheado, as duas coisas são verdade. Beleza. E se eu falo o seguinte, você é um excelente aluno, se somente se eu tenho 5 gatos. Tá errado, porque eu tenho 4 gatos. E se eu falo, você detesta matemática, que não é verdade, eu sei que você não detesta matemática não, viu? Isso é falso. Você detesta matemática, se somente se eu tenho 4 gatos. Eu tenho 4 gatos, é uma verdade. Você detesta matemática, é uma falsidade. Então, essa proposição é falsa. Beleza? Entendemos a tabela verdade do se somente se. Partamos para os exercises. Deixa eu ver como é que tá o tempo de aula. Pô, pessoal, deu 40 minutos, beleza? Vou fazer um corte e vou gravar hoje, a parte 3, tá? Eu vou fazer um corte que eu não quero as aulas grandes, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, que ajuda muito o like, viu? Compartilha com os amigos. E eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo a minha rede social, meu Instagram, para quem
quiser ter aula particular comigo, tá bom? Na modalidade online, eu vou estar dando aula para qualquer lugar do planeta. Se você é falador da língua portuguesa, eu posso estar dando essa aula na modalidade online para você. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Fui!